Tudo bem, vestibuleitores? Bem-vindos novamente ao seu canal sobre as obras de literatura exigidas no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Chegamos à nossa última videoaula sobre o livro O Uruguai. Na aula de hoje eu vou resgatar alguns aspectos observados na leitura do livro que fizemos aula passada e também a partir de duas questões de vestibulares de anos anteriores. Então, aquele é o nosso combinado. Aproveitem a vinheta, baixem o material de apoio na descrição do vídeo e boa aula! Normalmente, agora viria aquele resuminho da aula anterior, mas como na aula passada eu acabei me estendendo um pouco na leitura de partes do livro, pois queria que vocês percebessem a sonoridade dos versos de Basílio da Gama, tão elogiada por diversos autores, agora vou apenas retomar uma passagem que creio ser bem importante para vocês perceberem as relações que podemos estabelecer ali. Trata-se de uma fala do general Andrade, no segundo canto, que narra o encontro do general com Cepé e Cacambo. O rei é vosso pai, quer-vos felices. Sois livres como eu sou, e sereis livres, não sendo aqui, em outra qualquer parte. Mas deveis entregar-nos essas terras. Ao bem público cede o bem privado. O sossego de Europa assim o pede, assim o manda o rei. Vós sois rebeldes se não obedeceis. Mas os rebeldes eu sei que não sois vós. São os bons padres, que vos dizem a todos que sois livres e se servem de vós como de escravos. A crítica aos jesuítas já não é nem necessário comentar, né? Mas eu queria que vocês se atentassem para essa fala. Ao bem público cede o bem privado. Meio marxista, né? Será que Basílio antecipa o marxismo? Calma, na verdade uma das influências de Karl Marx foi Jean-Jacques Rousseau. Lembram do Rousseau? Ele é o filósofo iluminista da teoria do bom selvagem. Rousseau também afirmava que a propriedade privada era a causa do surgimento da desigualdade entre os homens. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simplórias para acreditar nele. Do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E como vocês já sabem, os ideais iluministas influenciaram muito o pensamento dos escritores árcades. Em relação a Rousseau, é claro que ele não queria um Estado autoritário. Ele defendia a ideia de um contrato assegurando o direito de todos e a noção de indivíduo enquanto cidadão. Mas isso fica para uma outra videoaula. Quem sabe de um filololês? Vejamos agora as questões sobre o livro O Uruguai que já caíram no vestibular da Federal. Como o livro só entrou na lista a partir de 2018, substituindo o Sermão aos Peixes, do Padre Antônio Vieira, só temos duas questões sobre o livro, de 2019 e 2020. Mas pelo tempo que temos e a análise que faremos, acho que já dará para ter uma boa ideia do que pode ser cobrado. O Uruguai foi publicado pela primeira vez antes da independência do Brasil, em 1769, e narra as disputas entre espanhóis e portugueses pelos territórios do sul do continente, envolvendo os índios e os jesuítas. No fragmento abaixo, podemos conferir um trecho da fala do comandante português. O nosso último rei e o rei de Espanha determinaram por cortar de um golpe, como sabeis neste ângulo da terra, as desordens de povos confinantes, que mais certos sinais nos dividissem. O talento de Basílio da Gama, que transforma o árido assunto em matéria literária, recebe 100 anos depois o elogio de Machado de Assis. Ao compará-lo com seu contemporâneo, Tomás Antônio Gonzaga, o escritor afirma: não lhe falta também a ele nem sensibilidade nem estilo, que em alto grau possui. A imaginação é grandemente superior à de Gonzaga, e quanto à versificação, nenhum outro em nossa língua possui mais harmoniosa e pura. Machado de Assis, A Nova Geração, em Obras Completas. Sobre o poema de Basílio da Gama, considere as seguintes alternativas. O contexto histórico trabalhado no poema de Basílio da Gama é fundamental para o seu entendimento. A descentralização do poder colonial, protagonizada pelo Marquês de Pombal, e a disputa de territórios coloniais entre Espanha e Portugal,
mediada e pacificada pelos jesuítas na segunda metade do século XVIII. Segunda afirmativa. Ao longo dos 5 cantos de O Uruguai, compostos em decassílabos sem rima, podemos perceber a marca da epopeia, na narração da guerra e dos feitos dos heróis portugueses e a presença da sátira, na caricatura dos jesuítas, particularmente na figura do Padre Balda. Afirmação 3. O grande destaque dado aos índios e a defesa da sua terra, e a exaltação lírica da natureza e a centralidade do par amor-morte presente na relação de Lindóia e Cacambo, deram ao poema de Basílio da Gama o lugar de inaugurador do romantismo em todos os manuais de história da literatura brasileira. E por fim, para narrar acontecimentos reais da ação de portugueses e espanhóis na disputa dos territórios delimitados pelo rio Uruguai, que hoje correspondem ao noroeste do Rio Grande do Sul e ao norte da Argentina, Basílio da Gama toma o cuidado de inserir apenas personagens ficcionais no seu poema, para não se comprometer. Assinale a alternativa correta. Depois de ler uma questão dessas, tendo lido a obra, assistido às videoaulas, a gente sente aquele gostinho de ter feito o dever de casa, não é? Se quiserem, deem uma pausa no vídeo para reler as alternativas. Mesmo que não saibam a resposta logo de cara, tenho certeza que com mais uma, duas leituras, vocês vão ter uma boa noção de qual é a resposta certa. Então, vamos analisar as afirmações? Afirmativa 1. O contexto histórico trabalhado no poema de Basílio da Gama é fundamental para o seu entendimento. Ok, isso é algo que já sabemos muito bem. A descentralização do poder colonial protagonizada pelo Marquês de Pombal. Peraí, como assim a descentralização do poder colonial? Conforme vimos, o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, era um representante do despotismo esclarecido em Portugal e queria justamente fortalecer o poder sobre a colônia, que eles achavam ameaçado pelos jesuítas. Então, essa já matou a afirmativa. Afirmativa 2. 5 cantos, ok. Decassílabos sem rima, ok. Podemos perceber a marca da epopeia na narração da guerra e dos feitos dos heróicos portugueses. Tá certo. Lembram dos Lusíadas? A presença da sátira na caricatura dos jesuítas, particularmente na figura do Padre Balda. Também está certo. A caricatura dos jesuítas é inquestionável. Lembram da cena do irmão Patusca tentando fugir com os presuntos? E quanto ao foco das críticas ser o Padre Balda, também está certo. Diversas vezes vemos o narrador ironizando o personagem, chamando de o bom Padre Balda, até quando ele está para cometer alguma atrocidade. Ou então, quando o texto relata que Baldeta, seu afilhado, teria nascido de mãe estéril graças às orações do padre, sugerindo que ele mantinha relações sexuais com as índias usando da religião. Afirmativa 3. O grande destaque dado aos índios e a defesa da sua terra, ok, né? A exaltação lírica da natureza e a centralidade do par amor-morte presente na relação de Lindóia e Cacambo, super ok. A exaltação lírica da natureza, uma das características marcantes do arcadismo, assim como o tema amor e morte. O lugar de inaugurador do romantismo em todos os manuais de história. Ops, acho que não, né? Já falamos sobre isso também. O Uruguai antecipa características do romantismo. Dá até para falar num pré-romantismo, mas agora inaugura não dá não. E a última. Para narrar acontecimentos reais da ação de portugueses e espanhóis na disputa dos territórios delimitados pelo blá 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 blá, Basílio da Gama toma o cuidado de inserir apenas personagens ficcionais no seu poema. Antes de precisar se situar geograficamente, vamos direto no final da questão e já matamos ela aí. Grande parte dos personagens são todos reais, personagens históricos. Então a alternativa correta é apenas a número 2 e a resposta alternativa B, B de Basílio. Na questão da prova de 2020, como se trata de uma questão mista, cobrando conhecimentos tanto do Uruguai quanto dos últimos cantos de Gonçalves Dias,
Eu farei a leitura e análise apenas das afirmações referentes ao Uruguai. Sobre os últimos cantos, vocês poderão perguntar para a Priscila, que inclusive dará a próxima videoaula e sobre o livro Os Últimos Cantos. Eu tenho certeza que ela terá o maior prazer em responder. Vamos então à questão? Leia os versos abaixo de Gonçalves Dias e Basílio da Gama. O Uruguai, canto 4, versos 30 a 52. Assim quem olha do escarpado cume não vê mais do que o céu, que o mais lhe encobre a tarde fria névoa, escura e densa. Mas quando o sol, de lado eterno e fixo por puro encosto de dourado assento, com a criadora mão desfaz e corre o véu cinzento de ondeadas nuvens, que alegre cena para nossos olhos. Podem, daquela altura, por espaço imenso, ver as longas campinas retalhadas de trêmulos ribeiros, claras fontes e lagos cristalinos, onde molha as leves asas o lascivo vento. Engraçados outeiros, fundos vales e arvoredos copados e confusos, verde teatro onde se admira quanto produziu a supérflua natureza. A terra, sofredora de culturas, mostra o rasgado seio, e as várias plantas, dando as mãos entre si, tecem compridas ruas, por onde a vista saudosa se estende e se perde. O vagaroso gado mal se move no campo, e se divisam por entre as sombras da verdura, ao longe, as casas branquejando e os altos templos. Basílio da Gama. Fico pensando num cara fazendo a prova, naquele desespero, e tendo que respirar fundo e captar esse espírito bucólico para ler esse tipo de poesia no meio da prova. Esquece, é inútil. O que eu vou fazer? 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 Com base na análise dos versos acima e na leitura integral de O Uruguai e de Os Últimos Cantos, considere as seguintes afirmativas. Conforme já disse, lerei apenas as afirmações referentes ao Uruguai, ou seja, a número 2 e 5. No poema O Gigante de Pedra, é a montanha, da sua altura, quem assiste aos acontecimentos da história. Os versos acima citados de O Uruguai, por sua vez, adotam a perspectiva do olhar humano para descrever a natureza que se descortina do alto de uma montanha. Em relação ao Uruguai, podemos dizer que essa questão é... Dá aquela pausa no vídeo antes que eu responda. Lembrem que no início do canto 4, o general Andrade, após salvar suas tropas de um incêndio, segue rumo à missão, mas antes de chegar lá, sobe uma montanha e contempla toda a região. Ou seja, essa perspectiva é a de Andrade observando a natureza. Mas caso vocês não lembrem, reparem no verso 38, que alegre cena para nossos olhos. Percebam que o poeta se inclui no deslumbramento proporcionado pela paisagem. Sendo ele pertencente ao arcadismo, faz todo sentido que exista essa humanização do olhar sobre a natureza. Então, a afirmação é certa, pelo menos em relação ao Uruguai. Afirmativa 5. A partir de acidentes geográficos de localização precisa, a cadeia de montanhas localizada na atual cidade do Rio de Janeiro e o rio Uruguai, localizado na fronteira sul do país, o Gigante de Pedra e o Uruguai narram um episódio específico e datado da história brasileira. Bem, essa não precisa nem de pausa no vídeo para responder, né? Sobre o livro O Uruguai, não há a menor dúvida. A obra narra o conflito conhecido como Guerra Guaranítica, ocorrido entre 1753 ou 54, já de divergências, e termina em 1756, um evento do Brasil colonial. E quanto ao Gigante de Pedra? Bem, eu tenho meu palpite. Se ficaram curiosos, mandem as dúvidas pelo Instagram ou nos comentários do vídeo que, como eu disse, a Priscila vai responder a vocês. Chegamos ao final de nossa epopeia vestibulesca. Espero que vocês tenham gostado das aulas, mas principalmente que elas possam trazer informações úteis para a sua aprovação. Aquele pontinho, hein? Desculpem os amadorismos, os problemas técnicos ou as piadas sem graça.
Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, mandem pelo Instagram ou nos comentários do YouTube. No material de apoio dessa aula, vocês encontrarão resolvidas as questões propostas nas unidades didáticas anteriores. Não esqueçam de deixar o seu like, fazer a inscrição no canal quem ainda não fez e indiquem as videoaulas para outros vestibuleitores que também estão precisando daquela força para estudar. Então, isso é tudo, pessoal!